Olá, meus amigos, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez, Deus tem uma palavra ao seu coração. O texto bíblico de hoje está na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo de número 3, versículos 23 e 24, que diz assim: E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor, e não a homens, sabendo que recebereis do Senhor a recompensa da herança, porque a Cristo o Senhor servis. Quando olhamos para a carta de Paulo aos Colossenses, inspirado por Deus, pelo Espírito Santo, ele está orientando a igreja no que diz respeito a servir ao Senhor. Quando nós fazemos qualquer coisa pela igreja de Cristo, pela noiva dele, automaticamente estamos fazendo por ele. Quando nós servimos aos nossos irmãos, estamos servindo a Cristo. Por isso que o texto bíblico é claro em dizer: tudo o que fizerdes, fazei de todo o coração como ao Senhor, e não como a homens. Por quê? Porque muitas pessoas não fazem a obra de Deus e deixam de fazer porque acreditam que estão fazendo para o homem, quando na verdade nós fomos chamados para servir ao Senhor. Mas para servir ao Senhor, precisamos estar servindo aos nossos irmãos, ao corpo de Cristo, à igreja do Senhor. Portanto, eu quero falar contigo hoje sobre o que posso fazer pela igreja, o que posso fazer pela obra de Deus. Existem muitas coisas que nós podemos fazer. Há muitos que vão dizer assim: mas eu não sei fazer. O que eu posso fazer? A primeira coisa que podemos fazer é orar. Orar pela igreja de Cristo. Orar pelos nossos irmãos. A Bíblia diz, no livro de Tiago, capítulo 5, versículo 16, orar uns pelos outros. Devemos orar sim pelos nossos irmãos, em especial por aqueles que se encontram fracos, por aqueles que se encontram caindo, por aqueles que se encontram em aflições, em dores, em enfermidades, em problemas. E também devemos, segundo a Bíblia, orar pelos nossos líderes, pastores, pregadores, aqueles que estão em eminência no trabalho do Senhor, aqueles também que estão em eminência na igreja de Cristo, fazendo a obra do Senhor Jesus. Como está lá também em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 1, onde a Bíblia diz que nós devemos orar por todos os homens. O que posso fazer pela igreja? Eu posso também congregar. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 10, versículo 25, não deixando a nossa congregação como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, porque vejam que se aproxima o grande dia. O que podemos fazer pela igreja é estar congregando, é estar unidos no mesmo propósito, é estar unidos todos no mesmo foco, caminhando todos para o mesmo lugar, abraçando todos a mesma causa, sendo envolvidos pelo mesmo Espírito, lavados pelo mesmo sangue, caminhando para o mesmo céu. É isso que nós devemos fazer, porque somos ovelhas do mesmo pasto, somos soldados do mesmo exército e somos membros do mesmo corpo. Por isso que devemos congregar. Não existe alguém que se diga cristão verdadeiro sem estar inserido na igreja de Cristo. Não pode você dizer assim: eu amo a Cristo, mas odeio a sua noiva. Não tem como. Porque Cristo ama a sua igreja e vela pela sua igreja e vela pelo seu povo. O que eu posso fazer pela igreja? Eu posso também contribuir. 2 Coríntios capítulo 9, versículo 7, a Bíblia diz para nós: aquele que contribui, faça isso com alegria. Ou seja, devemos contribuir no reino de Deus. Não apenas financeiramente com dízimos, ofertas. Não, devemos também contribuir com mão de obra, com trabalho, se dispondo, se colocando na presença de Deus para fazer a obra dele. Porque a seara é grande e poucos são os trabalhadores. Mais do que trabalhar simplesmente dentro de um templo, devemos trabalhar fora. Devemos ganhar almas para o Senhor, convidar pessoas, abraçar a causa. Ou seja, se envolver verdadeiramente naquilo que Jesus disse: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, ide fazer discípulos.
Devemos ser nós o sal da terra, devemos ser nós os atalaias da última hora, os porta-vozes do Senhor Jesus. Jesus nessa hora não conta com os anjos para evangelizar, ele não conta com as religiões para evangelizar, ele conta com a igreja lavada, remida no seu sangue. E se você faz parte dessa igreja, você foi chamado para fazer a obra do Senhor enquanto é tempo, enquanto você tem fôlego, enquanto você pode, porque nós seremos também cobrados por aquilo que fizemos e não fizemos. O que eu posso fazer pela igreja? Não apenas orar, não apenas congregar, não apenas contribuir, mas acima de tudo isso, e o mais importante, como está lá em João capítulo 13, versículo 35, nós devemos amar uns aos outros. Jesus disse: nisto conhecereis se sois meus discípulos. O mundo vai saber se nós somos verdadeiros discípulos de Jesus quando? Quando nós amar uns aos outros. Vamos perdoar, vamos ter paciência uns com os outros, vamos ter misericórdia uns dos outros, vamos amar na prática, vamos ajudar, vamos contribuir, vamos estender a mão, vamos valorizar as pessoas, porque todos nós precisamos do amor de Cristo, mas também precisamos amar os nossos irmãos, precisamos servir ao Senhor. Como ele disse, não tem como amar o noivo e não amar a noiva. Amém? Fica com essa palavra no teu coração, deixa o Espírito Santo lhe ministrar, pensa nisso e fica com essa pergunta que é tema dessa palavra: o que posso fazer pela igreja? Amém? Inscreva-se nesse canal, deixe seu like e não esqueça de compartilhar essa palavra com demais pessoas. Fica na paz, em nome do Senhor Jesus.